Você passa, a gente faz a... Passo para você, então. Perfeito. Eu tô, vamos lá, tô aqui com os dois equipamentos, mas vocês me ouvem, né? Sim, eu estou ouvindo Tá bem. bom. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los nesse nosso ambiente virtual, né? Em especial hoje com um tema tão propício aí para a data propiciada, em especial, né, a chance pela Comissão de Relações Internacionais. Então, eu agradeço muito ao doutor Delova, sempre muito parceiro, né, sobre a possibilidade de nós discutirmos aí tantos temas que eu acredito que até pelo objeto da comissão, né, são tantos temas que se ligam, né, que acabam sendo multidisciplinares, então isso é realmente muito importante. E como não deveria, né, como não seria diferente, quando ele apresentou o tema, nós fizemos o pedido, né, para que a Comissão da Mulher Advogada pudesse também participar. Eu sempre agradeço muito as comissões temáticas, quando a gente vê a possibilidade de mais de uma comissão participar, a gente sempre aponta, porque esse trabalho em equipe que a gente consegue realizar, né, discutindo os temas com essa amplitude, permitindo, enfim, que as comissões interajam entre si, para a gente também é muito gratificante, né? Então, eu gostaria imensamente de agradecer a vocês. Eu gostaria também de agradecer a Gisele e a Aline, né, que estão aqui para essa oportunidade também, para falar a respeito do tema, e agradecer, então, a Comissão da Mulher Advogada, na pessoa da doutora Jaqueline Gachê, a nossa presidente, e dizer a todos aí um excelente evento. As portas da OAB Campinas estão abertas aí com esse trabalho maravilhoso que as comissões fazem. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Delova, nosso anfitrião, para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado, doutora Luciana, nossa presidente aqui da OAB Campinas. Então, agradeço aí aos amigos participantes, né, por prestigiarem esse evento, é um grande evento e o dia o torna ainda maior, e a todos os estudantes também de Direito que estão conosco aqui nesta tarde. Eu agradeço aí mais uma vez imensamente a diretoria, né, da OAB Campinas, a doutora Luciana Freitas, doutor Paulo Braga, doutor Cláudio Vieira, doutor André Amin e também a doutora Estela Serafini. Ressalto aí também, parabenizo relevante trabalho, intenso, né, trabalho desenvolvido por todas as comissões temáticas aqui da subseção, né, de Campinas, e temos também o apoio total da diretoria da OAB Campinas, né, em todos os eventos aqui, e a Comissão de Relações Internacionais, presidida aqui por mim, juntamente com a Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Jaqueline, né, Gachê Oliveira. Nós temos aí o prazer de dialogar hoje, né, nesse dia 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. O tema é protagonismo feminino, um desafio mundial, né? Então, a expositora aqui convidada é a nossa brilhante colega advogada e pesquisadora, professora Gisele Lau, que desde já agradeço aqui muitíssimo por ter aceitado o nosso convite, né? E para mediar o diálogo, contamos ainda com as queridíssimas aí, doutora Bruna Gomes Delova, conseguiu entrar agora com os problemas técnicos, vice-presidente aqui da Comissão de Relações Internacionais da OAB Campinas, e também, né, com a participação da doutora Aline Garcia Orasmo, que também faz parte da nossa comissão, além também de atuar na vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Jaguariúna. Saúdo ainda todos os membros da Comissão de Relações Internacionais, ternizo aqui também com muita gratidão a contribuição de todos eles, né, para a realização desses trabalhos, doutora Beatriz e o doutor Jerônimo, também presente aqui, além dos já mencionados, né, até aqui, outros colegas que ainda guardam oficialmente as suas nomeações. Eu passo a palavra, então, à doutora Jaqueline, presidente da Comissão
da mulher advogada aqui da OAB Campinas, para uma breve abertura, e consigo desde já que a sua presença, né, nos honra muito aqui nessa tarde. Doutora Jaqueline. Muito obrigada, Delova. Bom, boa tarde a todos. Estou imensamente feliz de ver essa quantidade de participantes nesse evento no período da tarde, né? Queria agradecer a parceria. As parcerias das comissões são essenciais para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. Faço das palavras do Dr. Delova minhas palavras com relação aos agradecimentos à nossa diretoria. Hoje eu vou fazer um agradecimento, talvez não tenha ninguém aqui, mas especial também aos colaboradores aqui da OAB São Paulo, porque eu estou aqui, cheguei aqui, precisei de socorro para conseguir estar online com vocês. Então, já aproveito para também me desculpar, porque eu não poderei ficar até o final. Nós temos um evento aqui que começa às 16 horas, então eu vou precisar me retirar antes. Mas hoje não sou eu a protagonista desse evento, então a doutora Gisele vai falar com a gente com muito mais propriedade. Fiz questão de entrar então para agradecer e para dizer que um evento no dia de hoje, com esse tema, é de extrema importância. O dia de hoje, e eu estou falando isso desde de manhã, não é um dia só de comemorações, é um dia para que a gente lembre das lutas e das mulheres que nos antecederam para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, muito obrigada pela parceria, Delova, muito obrigada pela disponibilidade, Lu, da diretoria, e estou aqui como ouvinte, então, e é isso, muito obrigada. Obrigado, doutora Jaqueline. Vou passar, então, a palavra aqui, sem mais delongas, para a nossa palestrante da tarde, professora Gisele Lau. A palavra, professora. Boa tarde, tudo bem com todos? É um prazer imenso compartilhar esse espaço com vocês, uma temática tão importante. Agradeço ao convite da OAB de Campinas, né, em especial a Comissão das Relações Internacionais, o seu presidente, meu colega, doutor Renato Delova, doutora Bruna Gomes Delova. Muito obrigada pelo espaço, pela confiança, estou muito honrada. Obrigada mesmo. Obrigada, vejo vários nomes de alunos aí nossos, né? Então, fico muito feliz em que todos tenham disponibilidade de estar numa tarde, como a doutora Jaqueline falou, para falar de uma temática que nos é tão importante aqui, né? E já aviso desde o início, de uma forma muito compartilhada, que o objetivo aqui é uma reflexão sobre representatividade feminina como desafio mundial. E, por favor, desde já eu abro espaço para comentários, ampliação da nossa reflexão. Eu sempre defendo a atuação colegiada e aqui nesse espaço, e sobre esse tema, mais ainda, né? Eu vou iniciar aqui a nossa conversa com uma provocação, com uma afirmação, que entre todos os grupos vulneráveis em busca de igualdade material e espaço social, o das mulheres é o mais atrasado. É o de menor repercussão, espaço, conquista, sejam legislativas e principalmente de efetividade. É uma provocação porque nós estamos num processo de uma lentidão que assusta e preocupa. Pautas LGBTQIA+, antirracistas, de crianças e adolescentes, de idosos, de povos originários, todos os grupos vulneráveis, né? Felizmente ganharam apoio internacional, legislações internas, ações afirmativas para o espaço de representatividade, né? É muito importante que precisam e merecem esse constante aperfeiçoamento e ampliação. Então, debater o direito à felicidade, uma união afetiva, um sistema de cotas de acesso democrático à educação, um sistema do princípio melhor interesse da criança, a prioridade do atendimento ao idoso. Essas são todas demandas, né? De ações de reconhecimento como sujeitos de direitos que merecem realmente todo apoio. Mas a nossa, com muito atraso, após a Segunda Guerra Mundial, que a ONU vai fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, mas a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ocorreu somente em 79. Essa convenção foi o primeiro tratado internacional responsável por determinar que os Estados-membros da ONU devem tomar ações na promoção da igualdade de gênero, no combate às violações dos direitos das mulheres, com o objetivo de eliminar a discriminação e práticas que estejam baseadas na ideia de inferioridade de gênero ao redor do mundo.
Vejam, 1979, eu já tinha 4 anos de idade, muito recente. Essa mesma convenção foi assinada em 81, mas só foi internalizada com a diretiva de ser cumprida integralmente, uma convenção de 79, para ser cumprida integralmente pelo Brasil apenas em 2002. Eu já estava formada em direito, era até mãe de uma bebezinha, muito recente. Para todo grupo histórico, é claro que a gente tem que reconhecer esse processo, né? Todo grupo vulnerável, a gente precisa reconhecer esse processo de reconhecimento, é fruto de um processo histórico. Nós existimos desde o início da humanidade, né? E o da mulher foi sempre muito marcado pela desigualdade e pela exclusão, de forma muito recente. Eu vou fazer sempre essa provocação, como nós estamos muito recente. Exclusão do acesso à educação, à participação na política, ao mercado de trabalho. Eu vou falar rapidinho aqui, bem no estilo falei e saí correndo. Quero fazer mais uma provocação, porque aqui é um assunto que tem muitas temáticas, a gente poderia explorar de várias maneiras, mas eu vou fazer um comentário sobre exclusão. Mulheres foram excluídas até mesmo da religiosidade, né? Na religião nos coube o papel de pecador, ou da bruxa, ou da submissa, sem representatividade. Como explicar que é um homem, um padre, um pastor, que pode ser representante do sagrado e a liderança no meio do povo, e uma mulher não. Isso é muito impactante quando a gente para pensar em termos históricos, né? Mulher foi sempre muito excluída da categoria de cidadã. Até a Segunda Guerra Mundial, nós não poderíamos falar sobre propriedade privada em nosso nome. Em cargos públicos, votar, ser votada, ter direito à educação, à herança, nem mesmo a condição de sermos filhas e termos direito à herança. Muito recente aqui. Novamente, de forma declarativa, a Constituição de 88, ela vem afirmar que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, de uma forma muito bonita, né? Mas uma legislação penalizando a violência doméstica vai surgir apenas em 2006. Em 2006, eu já tinha uma filha de 5 anos se alfabetizando. Novamente, muito recente. E vejam, foi uma legislação contra a forma de violência e não de ações afirmativas de inclusão. Estamos muito atrasados. Pior, é uma necessidade que é subestimada até por nós mesmas como mulheres. Esse é um grande alerta a ser feito no dia de hoje, né? A gente subestima nossa própria necessidade de espaço social. Como não falar na necessidade de representatividade num cenário como esse, né? O papel da representatividade é exatamente preencher essas lacunas, é fazer todo mundo se sentir bem-vindo e com as mesmas oportunidades de escolha, de ascensão, um reconhecimento de igualdade, é ter pessoas que representam o seu locus social, é muito importante, né? No aspecto da representatividade feminina e na forma coletiva, juntas, quando compartilhamos os mesmos espaços públicos de trabalho, de educação, político, quando somos representadas em todos esses espaços sociais, nós conseguimos compartilhar situações de vivência, os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades, oportunidades que o homem, as necessidades que às vezes os homens não conhecem, muitas vezes nem compreendem. Ambientes que não possuem diversidade, representatividade, não conhecem ou minimizam as necessidades dos outros, né? Vou dar um exemplo simplista ao redor do mundo aqui para vocês, e sempre desperta muita surpresa quando eu comento com alguém. Um relato que quando a NASA se preparava para enviar sua primeira mulher ao espaço, em 1987, os engenheiros da agência perceberam que não tinham sequer ideia das necessidades de uma mulher. Seriam apenas 6 dias de viagem e perguntaram ao astronauta da época se 100 absorventes bastariam para esse período. Homens chegavam ao espaço, mas ninguém tinha conhecimento sobre absorventes para uma mulher numa viagem de 6 dias. E mais, persistem muitos os problemas até hoje, e naquela época mais ainda, né? Naquela época de 87, sobre o traje de uma mulher astronauta, por conta da forma de urinar de uma mulher. É colocado como obstáculo.
Isso é muito surreal a gente pensar, né? O Brasil foi tão historicamente ocupado por homens que alguns espaços públicos no país foram construídos para serem ocupados exclusivamente por eles, e nem se pensava que uma mulher poderia chegar naquele espaço público. Vou dar um exemplo aqui da nossa área do direito, para mim sempre chamou muita atenção. No prédio, 2 exemplos. No prédio do STF, o primeiro banheiro feminino, próximo ao plenário, foi instalado apenas no ano 2000. 2000, já nesse século praticamente, né? Após a indicação da primeira mulher ministra na corte, que foi Ellen Grace, no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu estava vendo agora no Instagram as comemorações desse período, a primeira mulher que rompeu com a tradição de só ir de vestido e saia para o STF foi a Carmen Lúcia em 2006 ou 2007, se eu não me engano. No Senado Federal, o plenário começou a contar com um banheiro feminino somente em 2016. Isso aconteceu mais de 55 anos depois da inauguração do prédio em Brasília. Sabe o que é criar um espaço público e não pensar que ali poderia ter uma mulher naquele espaço? Isso significou que até 2015, agora recentemente, as senadoras, que eram 12 na época, não mudou muita coisa, agora são 13, tinham de deixar o plenário para utilizar o banheiro que ficava no restaurante do prédio. Uma mulher que foi eleita, eu não tenho certeza agora se foi a única mulher, acho que foi a única mulher eleita de uma capital brasileira na última eleição municipal, em Palmas, em Tocantins. Ela engravidou durante o mandato dela e descobriu que a legislação não previa qualquer tipo de licença maternidade no cargo de prefeita. Ela poderia perder o cargo se ficasse afastada. Ela voltou 2 semanas depois do parto e improvisou um quarto, um atendimento na prefeitura para o neném. Esses são exemplos evidentes da falta de mulheres na ciência, lá na nossa astronauta, no espaço público, para retratar as suas necessidades. Eu estou dando exemplo aqui de necessidades bem rasas, né? Necessidades bem básicas. Então, como que a gente pode menosprezar esse direito à representatividade? Não defendê-la é o mesmo que afirmar assim, esse lugar não é teu, tu não pertence aqui, ou tu vai se sentir constantemente que precisa provar o tempo inteiro porque está lá por uma exceção e não por um espaço de igualdade. Na busca dessa representatividade, existe um termo que, infelizmente, foi esvaziado, e a gente precisa resgatar isso, né? Porque ele não é um termo, ele é um conceito, ele precisa ser resgatado, ele foi muito esvaziado, foi muito banalizado, uma estratégia perigosa de desmerecimento, que se distanciou da sua essência, que é a questão do empoderamento. Representatividade não vai caminhar sozinha sem empoderamento. A palavra empoderamento não surgiu ligada à ideia do feminino, tá? Ela surgiu como uma emergência das pautas sociais. Se perdeu muito essa expressão pelo uso esvaziado, né? O uso raso nas redes sociais, e redes sociais, por vezes, não permitem, né? Muitas vezes não permite um espaço de debate, às vezes questões são colocadas por post, então não tem um contraponto sendo levantada, mas ela foi simplesmente tomada e usada pela indústria do cosmético e da beleza. Então, desvirtuou um termo de espaço social, de se empoderar em busca de um espaço social, com o empoderamento para usado como uma questão da poderosa da beleza, de coisificação, e não seu papel social, né? Uma imagem de poder pessoal estético e não de empoderamento, de ascender, de conseguir, de alcançar, né? Foi usado como um adjetivo e não como um conceito. A essência do empoderamento como conceito é de nos dar participação social ativa no mundo da forma como deveria ser. Não meu poder individual apenas de uma mulher, né? Mas efetivamente um poder social que não temos como sentido coletivo. Para bem, além dessa mulher que atua na sua individualidade, o trabalho do empoderamento é resgatar o papel na sociedade que a trata como inferior. Por exemplo, entre nós, e espero que todas nós aqui que estamos hoje, né, possuímos autonomia, igualdade, nos seus ambientes familiares. Né? Vamos passar dessa premissa que todo mundo tem os mesmos tratamentos no seu ambiente doméstico, no seu ambiente familiar, doméstico, a tua relação com o teu pai, ele te deu a mesma oportunidade que o teu irmão,
né, dentro da tua casa, com o teu marido, seja o que for. Mesmo nós tendo essa igualdade no ambiente de casa, a gente não consegue se afastar do assédio ou da desvalorização no ambiente de trabalho. Um questionamento ou comentário de como chegou ao cargo X. Sempre existe uma desvalorização cercando essa mulher. Sempre existe um comentário, quanto competente, será contada como não é uma boa mãe, porque trabalha fora. Ou se não tem filha, mãe insensível, ou porque não tem um par. Sempre tem um complemento, né? Não vamos nos iludir. Mesmo que alcance um espaço, ainda é cobrada de uma forma muito rigorosa e ciente de que um homem não passaria pelo mesmo desgaste ou escrutínio, e tu sabes que aquilo ocorreu contigo só porque és uma mulher. Novos exemplos simplistas comparando isso aqui dentro do nosso jurídico. Recentemente, um advogado levou o filho para a sessão do STJ em Brasília. Os ministros sensibilizados anteciparam o atendimento, saiu no jornal, né? Já em outro, ocorreu uma situação bem oposta. Um desembargador repreendeu veementemente uma advogada por ela estar com o bebê em uma sessão online. Tratamento muito diferenciado, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, que é um lugar de paridade política, né, de 37 anos apenas, então seria um lugar assim já diferente, né, de um acesso diferente à igualdade de gênero, foi constantemente questionada se teria filhos ou não. Foi argumentado que é de interesse público saber se aquela primeira-ministra ia tirar licença maternidade ou não no futuro, se esse novo cargo atrapalhava seus planos familiares, enquanto um homem não teria que expor algo de foro tão íntimo, questionando sua capacidade ou interesse reprodutivo. Então, assim, não podemos esvaziar situações do empoderamento, porque ele serve de ferramenta para essa representatividade, né? Para essa ocupação de espaço público. Pela possibilidade de escolha. Empoderamento é esse poder pessoal de escolha, no espaço social, sem desconectar do coletivo. De novo, que bom que eu tenho as minhas coisas, mas algumas outras podem não ter, né? Essas escolhas devem nos permitir o preenchimento de espaços sociais, no mercado de trabalho, na política de forma igualitária e não sexista. Participamos porque queremos, a oportunidade é igual, então eu vou por escolha, e não porque não posso enquanto gênero, ou porque não tenho acesso, né? Ou porque eu tenho uma candidatura laranja, não sou usada. É justamente essa questão. Ninguém melhor para olhar por nós do que nós mesmos. Precisamos, sim, de mulheres em cargos altos, em liderança, tomando decisões com olhar feminino, com o nosso olhar, nos representando. Precisamos disso no mundo. Muitas de nós chegam aos altos cargos e precisam se identificar com o comportamento masculino para passar a importância, a noção de ser competente, de ter conseguido, né? Para mim, assim, vou fazer esse comentário com vocês, talvez a gente possa falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho lá na frente, mas nada mais impacta na questão de representatividade quando a gente pensar na nossa participação política, é o estímulo que nós temos para participar politicamente, né? Um espaço que urgentemente precisamos pensar em paridade, até mesmo para exprimir a necessidade de metade da população no mundo. 2019, os números falavam que nós éramos em 7 bilhões de pessoas no mundo. 38,82 eram mulheres e 38,89 homens. 33,82 mulheres, isso. 3,89 homens. Uma diferença, né, quase nada expressiva. Então, nós somos 50% do mundo e quando não somos 50% do mundo, somos 50%, somos mãe dos outros 50%. Né? Então, sim, precisamos estar lá também. Pela primeira vez na história, né, é um número muito gostoso de compartilhar todos os parlamentos no mundo, onde tem processo democrático, né, que não são todos os países que têm processo democrático no mundo, tem pelo menos uma mulher. É um grande avanço, sem dúvida nenhuma, mas é muito lento no atual ritmo. Muito lento. Nesse atual ritmo, nós precisaríamos de 80 anos para atingir a paridade entre homens e mulheres no legislativo. Das 47 eleições que ocorreram pelo mundo em 2022, as mulheres venceram em 25% delas, um quarto, né? Paridade, essa igualdade é a exceção.
no total de 193 países, só 5 agora têm igualdade entre mulheres e homens no poder legislativo. Nova Zelândia, até me surpreendeu alguns outros nomes, Cuba, México, Nicarágua, Ruanda, surpreende, né? Na Arábia Saudita, a mulher só pôde votar em 2015, até hoje tem sérias restrições. Das 15 câmaras europeias que tiveram renovadas agora em 2022, estagnou o número e continua em 31% de mulheres só na Europa, né? O berço do processo de busca pelo direito ao voto. Isso é muito impactante, né? Aqui no Brasil, fez-se muita propaganda dizendo que aumentou em 51% o número de mulheres em cargos no poder legislativo, entre deputadas e senadoras. Dá aquela impressão, uau, né? Chegamos a 51%. Não, aumentou em 51%, mas o número na Câmara de Deputados, nós somos 17,7%, 16% no Senado. E no Brasil somos 51,1% das mulheres, somos um pouquinho mais de mulheres do que os homens. E não ocupamos nem 20% em nenhum desses dois espaços, né? A taxa brasileira é próxima do que existia na Europa há 30 anos atrás. O Brasil fica abaixo da Somália, abaixo de todos os nossos vizinhos da América Latina, uma média mundial e regional muito baixa. E isso que em 2009, né, saiu a Lei 12.034, que instituiu que cada partido ou coligação tivesse no mínimo 30% de candidaturas femininas registradas lá oficialmente para serem candidatas, né? E em 2018, também uma nova lei falando que 30% do fundo eleitoral iriam para a campanha dessas candidatas, porque então elas eram usadas como candidatas laranjas, preenchia lá a cota, mas elas não eram efetivamente lançadas, né? Agora elas recebem 30% do fundo eleitoral para participar das suas campanhas, né? Então, mesmo assim, com essas legislações em 2009, em 2018, das 43 eleições para deputados avaliadas em 2022 no mundo, o Brasil ficou em 30ª posição das 43, abaixo da Somália de novo, do Quênia, do Guiné, né? Dos 513 assentos na Câmara que nós temos aqui, no Brasil, na Câmara dos Deputados, apenas 91 estão ocupados por mulheres. Não chega a 100, dos 513 não temos 100 mulheres lá ainda. Dos 19 processos eleitorais em 2022 para o Senado no mundo, né? Dos 19 processos, o Brasil ficou em 16º, quase no final, né? No mundo inteiro. Dos 81 cadeiras de senadores, nós temos apenas 13 mulheres. Não tem como falar que somos representadas, né? Diante dessa desigualdade do espaço público, falar em representatividade feminina é falar na defesa de uma sociedade mais igualitária, na busca de garantia de direitos, é normalizar a presença das mulheres nos ambientes sociais, nos mais diversos ambientes, né? Cuidado, muito cuidado com esse esvaziamento da nossa pauta. Falar em empoderamento e falar em beleza, né? Cuidado com o que acontece na rede social. Muito cuidado. E na estratégia de desqualificar, transformando demandas de igualdade como se fosse uma demanda de opressão, chamando o feminismo de um movimento de opressão. Esse é um movimento muito extremista, é inverossímil, é usado para propagar desinformação e com outros objetivos ideológicos. O feminismo não prega a superioridade das mulheres. E se alguém interpreta ou divulga assim, está muito errado, muito errado. Todos os números e evidências que trouxe aqui, rasos, bem simplistas, para uma conversinha entre a gente, né? Uma reflexão, demonstram um cenário de exclusão e desigualdade. Ok, tu pode estar muito feliz dentro da tua família, mas persiste um cenário aqui fora muito impactante. Se somos 50% no mundo, onde nós estamos, né? Particularmente, confesso para vocês, e vejo aqui muitos alunos, então uma coisa que me preocupa muito. Eu não gosto nem de falar e nem de repostar sobre esses movimentos extremistas que acontecem nas redes sociais, mas tem um aqui agora que ganhou muito holofote, né? Não gosto de dar palco ao inconcebível, né? O inimaginável.
Mas é impossível não fazer uma breve menção à prática da misoginia desses coaches de identidade masculina que propagam teorias criminosas, porque isso é uma teoria criminosa, compactuando com violência diária sofrida pelas mulheres, com ódio à mulher que ganhou espaço na mídia recentemente. A base deles se justificam que o sistema privilegia as mulheres. Eu gostaria de saber que sistema é esse. Se é um sistema de uma balada de 15 anos, de uma festa de aniversário de 15 anos, em que daí a protagonista é a menina. E no Brasil, a taxa de desemprego entre as mulheres é 54% maior que a dos homens. Os números da violência, então, são mais impressionantes ainda. Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. Uma é morta a cada 6 horas. Por ser mulheres, são os números de feminicídio. Recentemente, agora, em Distrito Federal, uma mulher foi espancada até a morte pelo seu namorado. Mulheres ainda são espancadas até a morte por serem mulheres. Não é porque cometeram algum crime. A gente não vê mulheres espancando homens até a morte, porque terminaram um namoro, né? Repito, então, né, gente? Não podemos distanciar desse senso de coletivo. Que ótimo que eu, você, muitas nós temos o respeito, nós temos 1.400 mulheres sendo mortas por ano, temos muitas fora do mercado de trabalho, temos muitas que não conseguem voltar, temos muitas que param sua carreira para ter seus filhos, não podem estudar, se qualificar e concorrer para uma vaga do ensino mais qualificado. Temos muitas que voltam para o mercado muito mais velhas, porque ainda estão estruturando a sua vida pessoal, né? Esse propósito, então, precisa ser coletivo, o espaço que eu alcanço precisa ser compartilhado para as outras alcançarem, né? Toda a estrutura social, econômica e política construída com base em injustiças ao longo da história não consegue ser desconstruída sozinha. A importância do fim da desigualdade de gênero é uma agenda que precisa ser global, é um fator crítico de prosperidade, que precisa ser levada muito a sério por todos nós. Essa virada de chave acontece aí mesmo na tua casa, em seus ciclos de amigos e familiares, com a tua irmã, com a tua colega de sala, né? Fazendo com que mais homens e mais mulheres abracem essa ideia. Ver ministros do STF no Brasil fazendo explanações como elas são interrompidas, temos só 2 mulheres e como elas são interrompidas durante seu voto, é surreal pensar nisso, né? Pensar que às vezes, assim, até ambientes que poderiam ser femininos, a gente vai falar aqui bastante, está falando com os alunos da faculdade, das 5 matérias da noite, às vezes é uma professora só que é mulher, né? De curso superior, né? Empresas, escolas, partidos políticos, igrejas, associações, onde for. Importante é ressaltar que quando temos essa política mais abrangente e diversa, abraçamos a sociedade como um todo. Os homens não vão ser prejudicados porque as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, nesses espaços públicos. 50% da população representada, 50% da população representada, vai continuar existindo, né? É importante a gente imaginar que evitar essas propagandas do tipo, mulher alcançou, não era para ser notícia, né? É importante também garantir que mulheres diferentes uma das outras encontrem espaço para fazer suas vozes serem ouvidas, entendemos as necessidades dessas mulheres diferentes. Cada uma tem o seu espaço, uma como mulher dentro das suas diferenças. Espaço para a mulher conservadora, para a mulher negra, a indígena, a trans, a religiosa, a lésbica, seja quem for, somos mulheres, né? A ideia é justamente termos pessoas tenham vivências diferentes, pensem de forma diferente e ajam de forma diferente, para assim sermos todos abraçados nesse ambiente vasto que é a política e no enfrentamento da desigualdade em todas as áreas e para todos. Claro, a doutora Jaqueline falou no início, né? Claro que é um dia de celebrar as conquistas e homenagear, né, as mulheres, sim, mas é uma data também que serve de alerta para os problemas de gênero em todos os cantos do planeta, e de buscarmos nossos espaços sociais. Aqui os colegas, certamente, quando vão fazer sustentação oral num tribunal de justiça do Estado de São Paulo, percebem a diferença. Onde nós estamos? Por que não estamos lá? Em sala de aula somos tantas, por que não estamos lá nos tribunais? Hoje também vou fazer uma audiência trabalhista, às vezes era mulher, a auxiliar era mulher, eu estava como advogada, era uma preposta, a outra era advogada, era uma preposta. Entre nós, aí nós falamos, nossa, uau, estamos aqui, né? Por que não estamos tanto nos tribunais?
Entre nós percebemos isso, né? Então, sim, precisamos de todos os cantos do planeta, buscarmos nossos espaços sociais, temos apoio para isso, né? Entendermos essas dificuldades, estarmos lá, trocarmos essas experiências, sabermos identificar quais são nossas necessidades, igualdade, oportunidade, representatividade plena e igualitária para todos, né? Então, a sensação aqui, a reflexão que eu gostaria de falar com vocês é exatamente essa, que a nossa representatividade também seja fruto da nossa escolha pelo nosso empoderamento. Estamos lá, alcançamos lá porque queremos. Não quero seguir carreira profissional, não quero que seja uma coisa que todas nós podemos alcançar porque desejamos, né? Eu vou encerrar minha fala aqui porque eu acho que a gente pode trocar muito mais, com muito mais detalhes aqui. Foi uma provocação, um recorte para a gente pensar que não é um movimento que precisa ser desmerecido, né? A gente precisa ter compartilhado e pensar sempre na outra. São dados, assim, que eu falo com muita preocupação. O professor Delove é meu colega, eu dou aula todos os semestres, né? E eu, às vezes 3, 4, 5 turmas, 6. Toda sala de aula que eu ministro aula, sempre tem uma mulher sofrendo uma violência doméstica. Isso é muito impactante, né? Isso não é um número no jornal, isso está aqui na nossa rotina, é de qualquer classe social. Então, como não querer representatividade, pensar nessa necessidade, se não estivermos ocupando esses espaços públicos? Acho que esse é o nosso principal desafio. Gostaria de agradecer a todos. Depois eu olho o chat aqui, que a pessoa se empolga, é italiana, vai falando. Não sou nem italiana, mas se empolga com as mãos. E estou à disposição para todos. Professora Gisele, muito obrigado por enquanto. A professora Gisele, ela iniciou com 2 provocações, né? Depois eu perdi a conta das provocações durante a exposição, né? E a professora lembra que tem muita coisa para comemorar, e a gente pergunta exatamente quais são essas outras coisas, né? De algumas e de outras, o que realmente nós temos para comemorar. Talvez, né, utilizar o dia de hoje aqui como um pretexto para lembrar quais são as bandeiras, realmente a gente reconhecer isso. Aí, posto para vocês. Eu vou passar a palavra para a doutora Aline, também fazer algumas considerações a partir das provocações aí também da professora Gisele. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Tá bom. Bom, na verdade eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, que acaba sendo um pouco privilegiado quando eu parei para pensar nos ambientes que eu frequento, que eu frequentei ao longo da minha formação. Esse dia eu estava ouvindo uma palestra e a advogada que estava palestrando falou que hoje a gente não é mais a minoria na área do direito. E eu voltei para pensar na minha turma de faculdade. A maioria da minha turma de faculdade era de mulheres. Chega a ser engraçado nas fotos da formatura, que a gente tem, sei lá, 50 pessoas e 3 são homens. O restante são todas mulheres. Eu percebi também que na subseção que eu estou aqui em Jaguariúna hoje, que eu estou como vice-presidente da Comissão da Mulher, também é um pouco privilegiada. A nossa presidente é uma mulher reeleita. A maioria das presidentes e vices das comissões são mulheres. E as meninas que estão na comissão comigo também são todas ótimas, maravilhosas. A gente está tentando seguir com um trabalho para ajudar todas, não só as advogadas, claro, mas as mulheres aqui da cidade, de uma forma geral. Hoje eu até recebi em um grupo do WhatsApp que eu faço parte, em uma subseção em outra cidade, não sei qual, que teve um evento para o Dia da Mulher, com sorteio de brindes e tudo mais, e as advogadas da subseção não autorizaram os funcionários a participar do sorteio ou do café, porque era só para mulher advogada. E essas funcionárias tiveram que esperar todas saírem do sorteio, terminar o evento, para poder aí sim conseguir tomar o café e usufruir daquilo que era para ser uma comemoração para as mulheres, e não
para as advogadas, né? Me deixou perplexa, assim. A gente vê que isso ainda acontece, e entre a gente. Ainda falando da minha experiência, eu atuo na área de direito aduaneiro e comércio exterior, que também tem pouca mulher, tem poucas mulheres. Eu participo de alguns grupos para a gente se juntar mesmo, grupos só de mulheres da área, nacional e internacional, que é para a gente se apoiar, porque realmente são poucas e todas estão nos grupos, as mesmas estão nos mesmos grupos, porque é uma forma da gente tentar alcançar algumas coisas além do que a gente vem alcançando. E, por fim, o escritório que eu trabalho, ele é um escritório de maioria feminina. Então, é realmente um contexto privilegiado, porque a gente sabe que não é fácil ter tantos ambientes com a maioria feminina, hoje em dia. E não sei se, por sorte, em todos esses ambientes, aí, ao longo da minha formação, da minha carreira, eu atuei sempre com muitas outras mulheres. E ao contrário do que muita gente pensa ou prega que acontece, no escritório que eu trabalho, não vejo nenhum exemplo de rivalidade feminina. Eu sei que em outros lugares acontecem, eu já vi relatos, e eu convivo com pessoas que já passaram por isso. Mas no meu ambiente, tudo certo, todo mundo se ajuda, a gente está sempre disposto uma a ajudar a outra, e dá tudo muito certo. Eu sei que foi difícil para a gente chegar onde a gente está hoje, e que tem muita coisa para a gente ainda alcançar, muitos lugares para a gente chegar. Mas eu sei que se a gente se juntar, a gente vai conseguir muita coisa ainda. Muito mais que já conseguiu. E muita coisa mais importante. É isso. Aline, deixa eu completar a tua fala aqui. O direito vai ser a primeira área que mulheres e homens vão se igualar. Vai ser no direito. Então, esse retrato de temos muitas mulheres e muitas mulheres nas salas de aula, né? É um processo que já vem uns 20 anos. Então, vai ser o primeiro que nós vamos nos igualar. Mas nos cargos de liderança, não. Para cada 5 homens desembargador, tem uma mulher. Então, assim, nos passos, a gente está no direito, somos mulheres, né? A gente trabalha com direito, então a Ordem dos Advogados do Brasil também seria um espaço perfeito para mostrar essa paridade, né? Que a gente tem luta em virtude disso, mas tem outros vários espaços aí que não tem, mas que bom. E tu tocou num ponto um assunto que por si só não seria uma palestra, seria uma semana, um congresso, que é a famosa rivalidade feminina que usam contra a gente, né? Com certeza. Que mulher não pode trabalhar com mulher, mulher com mulher não dá certo. A gente sempre quer se atropelar, ninguém se ajuda. É o discurso igualzinho que eu falei do empoderamento. Tiraram da gente uma palavra social para dizer que é o tom do nosso cabelo, né? Que é a unha que a gente pinta, que é o batom que a gente quer usar. Mas realmente usam de forma desmerecida. Mas enquanto as nossas mães, né? As mães têm os filhos, tem vários assuntos que não é transversal quando a gente fala da mulher, né? Enquanto as nossas mães continuarem tratando os filhos homens diferente das filhas mulheres, ou vice-versa, né? Tem vários assuntos aí que a gente tem. No domingo, a tua irmã vai lá e ajuda a secar a louça, o teu irmão vai lá e joga o videogame. Tem vários assuntos aí para a gente ver sobre questão de igualdade. Alguns têm mais identidade com uma determinada postura, situação, né? Ou prática, hobby, me identifico com trabalhos domésticos ou não me identifico, pronto, né? Não precisa ser uma coisa que a gente tem que carregar. E da rivalidade feminina, esse é um assunto que, depois dos coaches de identidade masculina, eu também não estou preparada para falar sobre esse assunto. São 2 assuntos que eu não estou preparada para falar. Maravilha, obrigado, doutora Aline. Doutora Aline, que faz parte da nossa Comissão de Relações Internacionais aqui na UAB de Campinas, e também está vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada lá em Jaguariúna, né? Obrigado, doutora Aline. Eu passo a palavra para a doutora Bruna Gomes de Nova também, fazer algumas considerações aí a partir dessas provocações da doutora Gisele e das boas notícias até da doutora Aline, né? As boas notícias, dá uma acalmada aí, isso que ela vem construindo.
Uma doutora Bruna. Boa tarde a todos. Me ouvem? Me ouvem? Tá tudo... Alguém dá um ok aí. Doutora Aline, é tanta coisa para a gente poder falar da nossa colocação profissional, que nem a professora Gisele falou, é um congresso mesmo, um seminário no mínimo. Em relação à professora Gisele, impecável. Eu tenho que confessar que eu me emocionei em alguns momentos, porque quando a gente fala de números, parece que a realidade fica muito mais em evidência, muito mais gritante, muito mais complicada, né? Quando a gente fala de mulheres, é um problema, porque ser é resistência, né? A gente fala, por exemplo, não só em nível nacional, mas em nível internacional, quando a gente precisa discutir o que são direitos humanos, a gente tem dificuldade em categorizá-los, em nomeá-los, indefinidos, né? Uma coisa que era para ser tão natural. O professor Gisele começou fazendo algumas provocações, eu vi que tem muitos alunos aqui de direito, eu acho que talvez eu vá piorar um pouco a provocação. O professor Gisele falou inúmeras coisas. Mas eu queria que a gente começasse a pensar sobre o nosso sistema de direito, né? Talvez o problema esteja na estruturação do nosso sistema de direito. Eu brinco que a gente, todos os dias, precisa matar um europeu colonizador branco do olho azul dentro da gente, né? A gente chama de machista, mas é um pouco mais fino no negócio. É realmente esse pensamento colonial. O nosso direito, ele foi estruturado, né? Como a gente conhece, para a manutenção do poder, e não é só manutenção do homem, da mulher, é manutenção de poder, né? Os homens conquistaram. Os homens são minoria, né? Mas a máxima do pensamento colonial sempre foi dividir para conquistar. Esse negócio que a gente falou agora por último das redes sociais, é muito claro isso. Às vezes você está falando de uma mesma mulher, uma mesma profissão, e do nada a rede social, e às vezes mulheres, viu? A maioria delas são mulheres que vão continuando esse ciclo vicioso, esse pensamento europeizado, né? E acabam colocando a mulher numa posição sexual, sexualizada, dentro, às vezes, da própria profissão dela. Eu queria trazer aqui uma reflexão para a gente ter uma noção da provocação de onde estão essas mulheres. As mulheres, elas estão não no fronte da guerra, não no problema, elas estão atrás, nos cuidados. Para vocês terem ideia, na época de pandemia Covid, inclusive o século começou bem difícil para a gente, né? O século, a década de 2020, começou com pandemia, a gente está vivendo guerras, problemas nas áreas mais longínquas do planeta, e quem sofre no final são as mulheres, né? Que são as mulheres que sobram, as mulheres são resistência até nisso. Na época do Covid, 70% das pessoas voluntárias em cuidados, em atenção, em assistência social, eram mulheres. Agora, durante os períodos de guerra na Ucrânia, Rússia, eu ainda estou aqui subindo, Ruanda, mais recente, Etiópia, o que sobram são as mulheres guerreiras, porque elas não ficam só cuidando da casa, elas vão para a batalha, das mulheres que cuidam das ajudas humanitárias, das mulheres que se tornam mães solo, das mulheres que se tornam professoras da comunidade, das mulheres que são mães, que são filhas, são elas que sobram, né? Então elas estão ali, estão cuidando. Ainda hoje as mulheres se colocam no papel só de cuidado, né? Porque os homens, vou colocar aqui homens de uma forma geral, mas não são só eles, porque é pior, né? Não são só os homens, são os homens brancos, na sua grande maioria. Eles empurram as mulheres para o papel de bastidor mesmo, essa a ideia, porque nós somos a maioria. Já pensou se a maioria fosse organizada? Né? A gente falaria mais do que colocar numa norma que acaba ficando vazia, nós seríamos realmente força, nós estaríamos lá, porque eles são minoria ainda. Um dado mais complicado, mais recente do censo agropecuário é sobre a fome. 1 em cada 5 famílias chefiadas por mulheres passam fome no Brasil hoje. Esse número vai de um homem, né, um homem chefe de família, para 11. É mais do dobro de mulheres e suas famílias que passam fome. Em contrapartida, 70% da agricultura familiar, 70%, 75%, 80% da agricultura familiar estão chefiadas por mulheres. Então, aqui nem aquilo que a gente produz, às vezes, a gente consegue ter a posse daquilo. Né? Então, fica a minha reflexão aqui para a gente pensar, então, na estrutura do que nós aceitamos como fato.
né? Não é porque o direito, e aí eu vou falar do direito porque a maioria aqui que são alunos, não é porque o direito está aí que ele não tem que ser questionado, porque o pensamento que estrutura o direito já é um problema, né? Então, vamos questionar mais do que só, vamos continuar questionando tudo aqui. Aquele pensamento bem científico, tudo depende, né? Tudo tem o seu lado e o nosso lado, que nem a professora Gisele falou, precisa ser ouvido. É isso, pessoal, por enquanto. Obrigado, doutora Bruna. A professora Gisele quer comentar mais alguma coisa? Eu vou reproduzir, assim, vou complementar. A Bruna tem toda a razão, a gente pode explorar vários, né, assuntos sobre isso. E daí vou complementar o que eu disse na minha fala sobre participação política. O direito, essencialmente a norma jurídica, vem do poder legislativo. Enquanto o poder legislativo for representado por esse perfil, poucos espaços de avanço legislativo a gente vai ter mesmo. Eu faço a provocação sempre dos meus alunos. Preocupe-se bem quem vocês votam para deputadas e deputados e senadores, esse vademecum que vocês pegam aí foi feito pelo poder legislativo que vocês estudam, né? Então, enquanto a gente vê participação política, entender essa nossa necessidade, somos força de trabalho operacional, né, e não de liderança. Isso é muito impactante mesmo a gente pensar. Mas é bem como a doutora Bruna colocou, né? Uma estrutura mesmo de direito pronta para não avançarmos. E a gente precisa avançar. Cada grupo vulnerável precisa sua necessidade, não dá mais para negar isso, né? A gente não consegue mais retroagir, precisamos avançar. Maravilha, então obrigado, professora Gisele, doutora Aline, doutora Bruna, aqui pelas provocações, informações, né? E você colocando, na verdade, você já está dominando o mundo, né? Falta para a gente aqui, os homens, só reconhecer isso, né? Já tem um grande domínio de vários setores, aí a gente vê que está tudo em bastidor. Né? Os homens, historicamente, sempre tiveram medo, né, da mulher. A mulher é superior em diversos sentidos, né? Historicamente, a gente conversa às vezes, a mulher engravidada, o homem nem sabia disso na história, que é pavor. Como é que a mulher dessa engravida coloca uma outra vida aí no mundo? O homem sequer sabia, né? Então ele imaginava que havia um poderio diferente na mulher. Depois começaram a compreender que ele contribuía muito pouco, não é? E sempre na história você vê esse culto ao falo, né? A questão sexual imposta, o homem procurando, sempre a mulher bonita, né? E a gente percebe agora, pelo menos, a possibilidade de discutir isso por aqui, né? Expor as dificuldades que as mulheres enfrentam, né? Expor, de certa forma, o avanço dessas mulheres, né? No alcance dos seus direitos. Aí a doutora Bruna, a doutora Lina, a professora Gisele coloca para a gente que nós temos aqui um sistema positivo, né? Que é como a professora Gisele também, porque o direito constitucional, né? Que é um poder derivado, né? Derivado de determinadas compreensões, né? Dos princípios, daquilo que as pessoas apontam como verdade, e você acaba criando determinado poder, como coloca a doutora Bruna, uma legislação para manutenção de um poder. A gente encontra isso na legislação pública, privada, né? Então, a gente aproveita esse dia, óbvio, nós temos o ano todo para discutir, mas a gente aproveita esse dia para poder ressaltar, evidenciar essas diferenças, esses problemas, né? E esse comportamento machista, e parece que está acabando, mas não está, parece que está ampliando. A professora Gisele coloca as redes sociais, parece que o pessoal faz um perfil, e ao terminar o perfil, completar o perfil, ele se torna um intelectual e fala sobre tudo. Aí parece que coach, né? Na verdade, a galera sobe na montanha com coach e quer pular de lá, né? Então, qualquer outra coisa que ele fale é menos pior, né? Porque as pessoas não têm pensado. Comentei com a Bruna ontem, um conhecido que vem, né? É uma espécie de coach também, masculino, uma forma do homem. Então, agora é um movimento contra o feminismo. Então, ele precisa se impor também, porque as mulheres estão expondo muito, quer falar o que eu tenho que beber, o que eu tenho que vestir. Eu comecei a assistir aquela pessoa que tem alguns livros escritos, né, sobre isso, e pensei que era um stand-up, mas não é real mesmo, é verdade, né? Ele está defendendo esse movimento contra o feminismo, né? Nós estamos aqui para poder reforçar, né, essa situação de
empoderamento da mulher, né? E a gente reconhecer que ela tem tanto direito quanto os homens, né? Contribuem muito com a sociedade, né? E podem contribuir ainda mais. Eu estou ombreado aí a bandeira para o alcance, né, do reconhecimento dos direitos iguais para todas as mulheres. Eu quero agradecer aqui imensamente, novamente, né, a professora Gisele. A professora Gisele sempre dispensa assim, né, uma apresentação muito simpática, muito emotiva, né, muito inteligente. Ela fica falando aí, eu já quero chorar junto. A doutora Bruna já deve ter chorado, mas não teve coragem de falar. A doutora Aline está aí, né? Chorou, já limpou. O doutor Jerônimo também está por aqui, ó. Ele não vai chorar, porque é homem, né? Eu não posso chorar, essas coisas. Então, eu agradeço muito a minha participação de todos os colegas advogados, os nossos alunos, né? Outros alunos universitários, temos em peso aqui, participantes, alunos da Universidade de São Francisco, né? E que vocês possam, em algum momento, também contribuir aqui nas comissões. Alunos podem fazer parte das comissões temáticas da OAB, se inscrevam, participem, né? A presença de vocês é muito importante. Às vezes, a gente não tem um período, né, muitos anos de vida, para poder mudar imediatamente todos os problemas que estão aí. Mas a gente plantar essa semente, discutir isso, né? A gente contribuir, eu acho, em outras gerações, né? Provavelmente estaremos numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, nosso papel é esse, promover aí o diálogo. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez à diretoria da OAB Campinas e nos encontramos até a próxima. Tchau, pessoal. Agradeço, viu? Muito obrigada a Tchau. todos. Obrigada, professores. Obrigada, Delova, Bruna. Obrigada aos alunos. Tchau. Abraço a todos também, viu? Parabéns a todas. Agradeço. Parabéns.